O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, o último dia do mês de janeiro. Hoje a igreja celebra a memória de São João Bosco, pai e mestre da juventude. E o que nós queremos e devemos aprender com o exemplo da vida de São João Bosco? Há muitas graças, há muitas maravilhas presentes na vida deste grande santo.
mas de forma especial eu gostaria de destacar duas para poder deixar a vocês a mensagem neste dia todo especial. Primeiro, a relação de São João Bosco com Nossa Senhora, com a Mãe Auxiliadora. A vida de São João Bosco foi uma vida marcada pela presença de Nossa Senhora, ao ponto dele dizer que na obra salesiana foi ela quem tudo fez. A dependência e a confiança que São João Bosco tinha na Virgem Maria fez com que a providência nunca o abandonasse, porque foi graças à intercessão de Nossa Senhora que nas mais diversas dificuldades da sua vida e da fundação da sua obra gigantesca, ela sempre veio em auxílio das suas necessidades e sempre atendeu aquilo que o seu coração desejava. Um segundo aspecto da vida de Dom Bosco que eu quero hoje apresentar para vocês para poder linkar com o Evangelho foi sempre a ousadia de Dom Bosco. Dom Bosco sempre foi um homem ousado. Ousado porque era um homem de fé. Ousado porque sabia em quem tinha acreditado. Ousado porque tinha entendido que tudo pode ser mudado se nós acreditarmos neste Jesus que é o autor da nossa vida e aquele que está no comando da igreja. Veja que o Evangelho de hoje nos mostra justamente o testemunho de duas pessoas que tocaram Jesus de forma diferente, que sensibilizaram Jesus de forma diferente, mas todos fizeram com que Jesus fosse ao seu encontro graças à sua fé. Primeiro o chefe da sinagoga, que estava com a sua filha doente e que toca o coração de Jesus por esta oração de intercessão pela sua filha, mesmo sabendo que já não havia muito o que fazer, ele vai ao encontro de Jesus porque ele acredita que só Jesus tem aquilo que ele precisa. E a outra mais conhecida, a mulher do fluxo de sangue, que vai mesmo que contrariando toda a regra daquela sociedade, que primeiro não a considerava alguém importante por ser mulher e segundo, uma vez que estava com esta doença, nós sabemos que só o fato da mulher estar menstruada na época de Jesus, isso já fazia com que ela fosse considerada impura. Imaginem vocês esta mulher que estava há 12 anos sofrendo com esta hemorragia. Como ela não era tratada? E o evangelista ainda diz que ela gastou tudo o que tinha. Ou seja, os médicos haviam levado tudo que ela possuía, a própria vida dela já tinha levado dela todas as possibilidades de dignidade, porque uma vez considerada impura, com certeza ninguém mais convivia com ela, nem olhava para ela, e quando ela aparecia, a tratava com desprezo. Mas rompendo todas estas situações adversas, aquela mulher sabe que Jesus tem o que ela precisa e por isso ela vai ao encontro de Jesus, contrariando tudo o que na vida dela estava acontecendo, porque ela tem a esperança de que apenas um toque que fosse na orla do manto da roupa de Jesus, poderia mudar a sua vida para sempre. E este toque não é um toque qualquer. Este toque é um toque do fundo da sua alma. É um toque da profundeza da sua dor, tão forte, tão intenso, que mediante todos os toques que Jesus estava recebendo, aquele lhe chamou a atenção, porque ele percebeu que quando ela o tocou, algo diferente saiu de dentro dele em direção a esta pessoa. E é por isso que ele quer saber. Jesus não quer saber quem o tocou para dar uma bronca, Jesus não quer saber quem o tocou para ele chamar a atenção publicamente, não. Ele quer saber quem o tocou justamente para saber quem naquele meio, daquelas pessoas que ainda não o reconheciam, já sabiam quem ele era, porque não o tocou como multidão, o tocou como discípulo, como aquele que crê, como um fiel, o tocou com fé.
E é por isso que ele olha para a mulher e diz: a sua fé te salvou, vá em paz e ser curada da sua doença. Ou seja, aquela mulher recebeu duas grandes graças. Ela recebeu a cura da sua hemorragia, a cura do corpo, e recebeu também a cura da alma, porque foi confirmada na sua fé pelo autor da fé. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária, que graça superabundante no evangelho de hoje nós podemos colher, beber e aprender. E olhando para a vida de Dom Bosco, foi justamente isso que aconteceu. Um homem cheio de fé, que olhando para a situação da sua vida, porque Dom Bosco poderia ter vivido uma vida revoltada, São João Bosco teria tudo para ser um improvável, ele poderia pegar a sua infância que foi sofrida, perdendo seu pai muito cedo, na extrema pobreza que vivia, e ele podia ter se perdido, como muitos dos jovens da sua época se perderam, justamente pela situação de miséria, justamente pela situação social que havia na região aonde São João Bosco vivia, aonde morava. Mas São João Bosco, assim como essa mulher, não parou nas dificuldades. São João Bosco não parou naquilo que o mundo dizia para ele, que se ele quisesse ter uma vida boa, ele deveria optar por um caminho mais fácil. Não. Uma vez visitado por Deus através de um sonho que revela para ele como deveria ser a sua obra, como as coisas deveriam ser feitas, com amorevoleza, com amor. Então São João Bosco decide, uma vez que ele não tinha pai e ele soube o quão difícil foi ser criado sem esta presença paterna, embora a mamãe Margarida exerceu um papel de mãe, de mestra, de educadora para ele então decide, uma vez que não teve pai, a ser pai da juventude e a não permitir que nenhum jovem tivesse que optar por uma vida errada por não ter tido a oportunidade de fazer uma outra escolha. E é por isso que a obra salesiana vai se configurar como este grande lugar de formação da alma humana, mas também da capacitação profissional da juventude. Porque Dom Bosco sempre entendeu que o trabalho ele é fundamental para a formação dos valores. Porque quando você ensina uma profissão, porque quando você ensina os valores, você vai tornar esta criança em um honesto cidadão. E isto vai corresponder ao que Dom Bosco sempre acreditou como solução, a prevenção, o sistema preventivo de Dom Bosco. É muito mais barato você investir no sistema preventivo do que você ter que depois assumir as consequências daquilo que antes você não cuidou. E é por isso que a vida de Dom Bosco e a sua obra perpassa há tantos anos. E ele se configura como um exemplo de pai, como um exemplo de sacerdote, como um exemplo de educador. É padrinho da minha ordenação e uma fonte de inspiração para o meu ministério e para a minha missão sem igual. Todos os dias eu peço para São João Bosco que ele me ajude e me ensine a ser um pouquinho parecido com ele, um homem dado ao trabalho, que entregou a sua vida por completo pelo reino, se gastou, tinha sede de almas, dá-me que animas cetera tolli, dai-me almas e ficai com o resto. Um homem que se gastou e que entregou a sua vida. Morreu sentado segundo fontes autobiográficas. E quando a causa mortis de Dom Bosco foi levantada, não se encontrou nada patológico e se chegou à conclusão que Dom Bosco não havia morrido de doença, mas havia morrido de cansaço. Que a nossa vida, Senhor, que o nosso cansaço a outros descanse. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que tenhamos a fé de Jairo, que tenhamos a fé da hemorroísa, que tenhamos a fé e a ousadia de São João Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta homilia
Compartilhar o Evangelho é um ato de caridade. Deus te abençoe e fique com Deus.